Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 120 do Enem 2021, PPL do Caderno Amarelo. É uma questão de física que trata de bastantes cálculos com unidades de medidas e conceitos de potência e energia. Então vamos para a leitura do enunciado. O Brasil possui um nível de irradiação solar tão alto que mesmo no local menos ensolarado do país, é possível gerar mais eletricidade solar que no local mais ensolarado da Alemanha, que investe muito no desenvolvimento e implantação de plantas fotovoltaicas. No ano de 2013, a quantidade de energia elétrica gerada em toda a Alemanha a partir de células solares, cuja eficiência média é de 15%, somou 30.000 gigawatt-hora, em uma área estimada de 170 km². Por sua vez, no chamado Cinturão Solar Brasileiro, a irradiação chega a atingir 2.200 kWh por metro quadrado anuais. Uma alternativa de geração de energia elétrica nessa região é a instalação de células solares como as da Alemanha, que podem abastecer milhões de residências. No Brasil, nos últimos anos, o consumo médio residencial foi da ordem de 2.000 kWh anuais. Comando: o número de residências em milhões que poderiam ser abastecidas caso fossem instalados no Cinturão Solar Brasileiro painéis solares com a área e a eficiência equivalentes aos utilizados na Alemanha é mais próximo de... Então vamos lá, temos um enunciado grande com bastante informação e um comando grande também. A primeira coisa é entender o que o comando quer. O comando quer saber quantas casas dá para se abastecer no Brasil utilizando plantas fotovoltaicas do mesmo modo que foram utilizadas na Alemanha. Essa é a pergunta. E aí, durante a leitura do enunciado, você vai grifar uns dados importantes aí. Por exemplo, para eu saber quantas casas eu consigo abastecer, sabendo que cada casa consome em torno de 2.000 kWh por ano, eu preciso saber quanto de energia eu gero em um ano construindo essas usinas fotovoltaicas, e aí com o tanto de energia no ano, se cada casa gasta isso daqui, eu consigo saber quantas casas dá para se abastecer. E como que a gente encontra então a quantidade de energia gerada no ano? Bom, a gente tem que esses painéis, ele falou no enunciado que a eficiência dos painéis solares é de 15%, ou seja, da energia solar que chega, ele consegue converter em energia elétrica útil 15% dessa energia que chega. Além disso, a área de utilização, a área de implantação das usinas foi de 170 km². E ele me falou um dado importante também sobre a irradiação solar no Brasil, que é diferente da Alemanha. Então aqui a gente tem 2.200 kWh por metro quadrado no ano, ou seja, ao longo de um ano, cada metro quadrado lá no Cinturão Solar do Brasil recebe 2.200 kWh de energia. Então essa é uma informação importante. E os 33.000 gigawatts de energia que a Alemanha gerou não é uma informação importante para a gente. Por quê? Por que você não deve grifar ela? Porque essa energia gerada na Alemanha foi com essa área, foi com essa eficiência, mas foi com uma irradiação diferente da que a gente tem. Então esse é um dado inútil para a gente aí. A gente tem que usar então a irradiação solar no Brasil, a área dessas usinas com a eficiência dessas usinas para a gente encontrar então a energia total gerada em um ano, e com essa energia a gente consegue descobrir quantas casas dá para se abastecer. Então vamos fazer isso. Se eu tenho que são 2.200 kWh por metro quadrado em um ano, por metro quadrado por área, e aqui eu tenho área, se eu multiplicar essa irradiação pela área, eu vou ter o tanto de energia que chega do Sol para os painéis solares do Brasil. Só temos um problema aqui. Essa área está em quilômetros quadrados e essa área está em metros, por metros quadrados. Então a gente precisa trazer essas unidades para a mesma unidade de medida. Nesse caso, é mais fácil transformar isso para metro quadrado do que isso para quilômetro quadrado. Primeiro, porque isso aqui está no denominador e está dividindo, e você vai cair no número com vírgula, o que nunca é muito bom, tá? Então é preferível você transformar os 170 km² para alguma coisa em metros quadrados. E como a gente faz isso? Bom,
De quilômetro para metro, eu tenho que andar 3 casas decimais, quilômetros para metros lineares. Como isso aqui é quilômetro quadrado para metros quadrados, cada salto desse aqui de casas decimais eu tenho que multiplicar não por 10, por 100, que é 10 ao quadrado. E aí, se a gente faz essa multiplicação, né, é a mesma coisa que multiplicar por 100, por 100, por 100, 3 vezes. Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a 2, vezes 10 a 2, vezes 10 a 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a 6. Então, na conversão de quilômetros para metros, eu aumento 3 zeros, né? Eu multiplico por 1000, porque eu estou fazendo vezes 10, vezes 10, vezes 10. De quilômetros quadrados para metros quadrados, eu faço vezes 1000 de novo, ou vezes 1000 ao quadrado. Porque eu tenho vezes 100, vezes 100, vezes 100. No fundo, 170 km quadrados vai virar 170 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados. Se eu tenho, então, 2.200 kWh chegando para cada metro quadrado, nessa área aqui de 170 milhões de metros quadrados, eu vou ter quanto de irradiação? Só multiplicar os dois, né? Ou você pode fazer uma regra de 3, 2.200 para 1 metro, para 170 vezes 10 a 6, x. No fundo, você vai multiplicar esses dois caras. Então, a irradiação total nessa área vai ser de 2.200 kWh metro quadrado vezes 170 vezes 10 a 6, que vai dar 374.000 vezes 10 a 6. Unidade de medida, eu tenho metro quadrado multiplicando algo por metro quadrado. Então, eu tenho metro quadrado dividido por metro quadrado. Então, a unidade de medida é quilowatt-hora, que é uma unidade de energia. Essa aqui, então, é a radiação solar que chega no Brasil nessa área a cada ano. Só que dessa radiação solar, o painel só consegue converter em energia útil elétrica 15%, porque essa é a eficiência dele. Então, na verdade, eu tenho que achar 15% disso aqui, porque só 15% disso vai virar energia elétrica de fato. Como é que eu encontro 15% disso? Pode ser por regra de 3, eu posso falar que esse cara é 100%, 15% é x. No fundo, se você quer encontrar 15% de alguma coisa, é só eu pegar o número que eu tenho, que é esse cara aqui, e multiplicar por 15%, que é a mesma coisa que 15 sobre 100 ou 0,15. Dá tudo na mesma. Aqui eu vou estar encontrando quanto de energia de fato é transformada em energia útil elétrica. Isso daqui dá 56.100 vezes 10 a 6 kWh. Então essa é a quantidade de energia elétrica gerada por ano com esses painéis solares. Mas essa não é a resposta final ainda. A gente precisa, na verdade, encontrar quantas casas essa energia gerada por ano consegue abastecer. Se cada casa no Brasil consome 2.000 kWh de energia por ano, e eu gero isso aqui por ano, para eu ter quantas casas eu consigo abastecer com isso, é só eu dividir ou fazer de novo uma regra de 3. Tá? Se uma casa consome 2.000 kWh, se eu tenho essa quantidade de kWh, dá para entender x casas. No fundo, você vai dividir de novo. Então eu pego esse cara e divido por 2.000. Nessa divisão aqui você tem 561 dividido por 20, que é a mesma coisa que 56,1 dividido por 2, que dá aí 28,05 vezes 10 a 6 casas, residências, abastecidas ali com essa quantidade de energia gerada. 28,05 vezes 10 a 6 são 28 milhões, né? 10 a 6 é a mesma coisa que milhão. Então são 28 milhões de residências abastecidas. Como a pergunta está perguntando quantos milhões de casas dá para abastecer, a resposta é a letra C, 28. Então é uma questão que envolve cálculos aqui, em que a gente saber trabalhar com as unidades de medida ajuda muito, facilita muito a nossa vida. Tem que saber fazer conversões, né,
diária e ajuda muito saber o conceito de potência e saber fazer conta com isso. E trabalhar, obviamente, com potências de 10, que facilita muito a sua vida aqui também. Então, é assim que se faz essa questão.